Estudo Bíblico, Atos 9. Saulo de Tarso, a conversão de um perseguidor. Capítulo 9, versos 1 a 31. Verso 1, Saulo. O apóstolo Paulo chamava-se originalmente Saulo em homenagem ao primeiro rei de Israel. Era judeu de nascimento, estudou em Jerusalém sob a tutoria de Gamaliel, capítulo 22, verso 3, e tornou-se fariseu, capítulo 23, verso 6. Também era cidadão romano, direito herdado de seu pai, capítulo 22, verso 28. Os versos 1 a 19 registram os fatos externos de sua conversão. Veja também 22, de 1 a 22 e 26, versos 9 a 20. A passagem de Filipenses 3, de 1 a 14, relata a sua conversão espiritual interior. Respirando ameaças e morte. Assim era Saulo. 1 Timóteo 1, versos 12 e 13. 1 Coríntios 15, verso 9. Ele era tão zeloso por sua crença religiosa e pelas tradições judaicas que começou uma campanha de perseguição contra qualquer pessoa que cresça em Cristo, os seguidores do caminho. Verso 2, Damasco. Uma antiga cidade, capital da Síria, localizada a cerca de 100 quilômetros do Mediterrâneo e 250 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Aparentemente, ela contava com numerosa população de judeus, inclusive cientes helenistas, que fugiram de Jerusalém para evitar a perseguição. Capítulo 8, verso 2. Por que os judeus de Jerusalém desejariam perseguir os cristãos em lugar tão distante quanto Damasco? Existem várias possibilidades. Talvez 1. Para prender os cristãos que fugiram. 2. Para evitar a expansão do cristianismo em outras cidades importantes. 3. Para impedir que os cristãos causassem qualquer problema aos judeus em relação a Roma. 4. Para proporcionar ascensão à carreira de Saulo, construindo a reputação dele como um verdadeiro fariseu que zelava pela lei. E 5. Para unificar as facções do judaísmo por combaterem um inimigo comum, os cristãos. Eram do caminho. Essa descrição do cristianismo, derivada da descrição que Jesus fazia de si mesmo, João 14,6, aparece várias vezes em Atos, capítulo 19, versos 9 e 23, 22, verso 4 e 24, versos 14 e 22. Trata-se de um título apropriado, porque o cristianismo é o caminho de Deus, capítulo 18, verso 26. O caminho que leva para o santo lugar, Hebreus 10, versos 19 e 20. E o caminho da verdade, João 14, 6 e 2 Pedro 2, verso 2. Versos 3 a 6. Quando Saulo viajou a Damasco perseguindo os cristãos, foi confrontado pelo Cristo ressurreto e colocado frente a frente com a verdade das boas novas. Essa foi a primeira das 6 visões de Paulo em Atos, capítulo 16, versos 9 e 10, 18, versos 9 a 10, 22, 17, 18, 23, 11, 27, versos 23 a 24. Ele se referiu a essa experiência como o começo de sua nova vida em Cristo. 1 Coríntios 9, 1, 15, verso 8, Gálatas 1, versos 15 e 16. Verso 3, uma luz do céu. O aparecimento de Jesus Cristo em glória, capítulo 22, verso 6 e 26, verso 13. Visível somente para Paulo, capítulo 26, verso 9. Verso 4. Por que me persegues? Existe uma união inseparável entre Cristo e os seus seguidores. A perseguição de Saulo representava um ataque direto a Cristo. Mateus 18, versos 5 e 6. Verso 5. Eu sou Jesus.
Saulo pensava que combatia os hereges, mas perseguia o próprio Senhor Jesus Cristo. Qualquer pessoa que combate os cristãos também é culpada de perseguir a Jesus. Mateus 25, versos 40 e 45. Porque eles são o corpo de Cristo na terra. Verso 7. Seus companheiros ouvindo a voz. Em 22, verso 9, Paulo diz que eles não perceberam o sentido da voz. A palavra grega pode significar som ou voz. Os companheiros de Saulo ouviram um som, mas não podiam entender o que estava sendo dito. Verso 9. 3 dias. A experiência foi tão fora do comum que durante 3 dias Saulo não conseguia ver, nem comer, nem beber. Versos 10 a 17. Ananias. Nada sabemos sobre Ananias, exceto o que nos conta essa passagem. O versículo 13 indica que talvez ele residisse em Damasco e não sendo refugiado de Jerusalém. É desconhecida a forma como o evangelho chegou a Damasco e como Ananias se converteu. Ele poderia ser um dos líderes da igreja de Damasco e, por isso, um dos alvos de Saulo. Capítulo 22, verso 12. A rua que se chama Direita passava pelo centro de Damasco e ainda existe hoje em dia. Verso 15. Nota homilética. Instrumento ou vaso escolhido. 1. Uma vida submissa, separada e consagrada ao serviço de Deus. 2 Timóteo 2, versos 20 e 21. 2. Um portador do nome, pessoa de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. E 3. Um vaso vazio de si mesmo, mas cheio do Espírito. Verso 17, Gálatas 2, verso 20. Verso 16. Lhe importa sofrer. O sofrimento de Paulo e da igreja é essencial para seu avanço. Colossenses 1, 24, 2 Coríntios 11, 23. Ele passa a sofrer pelo nome que outrora quis apagar da terra. Verso 17. Impôs sobre ele as mãos, capítulo 6, verso 6. Fiques cheio do Espírito Santo, capítulo 2, verso 4. O Espírito já tinha atuado na vida de Paulo, convencendo-o do pecado, João 16, 9, convencendo-o do senhorio de Cristo, 1 Coríntios 12, 3, transformando-o, Tito 3, verso 5, e habitando nele permanentemente, 1 Coríntios 12, verso 13. Então, ele foi enchido com o Espírito e capacitado para o serviço. Saulo recebeu o Espírito sem a presença de nenhum apóstolo, porque ele era judeu. A inclusão de judeus na igreja já havia sido estabelecida no Pentecostes, e porque ele veio a ser um apóstolo por direito próprio, pois Cristo o havia escolhido pessoalmente e comissionado para o serviço. Romanos 1, verso 1. Verso 20. Sinagogas. A grande comunidade judaica de Damasco tinha várias sinagogas. Filho de Deus. Pedro proclamou a Jesus como Cristo e Senhor. Paulo declara abertamente que ele é o Filho de Deus. O conteúdo da sua mensagem era basicamente que Jesus Cristo é Deus. Versos 21 e 22. Os argumentos de Saulo eram poderosos porque ele era um estudioso brilhante. Mas o fato mais convincente foi sua mudança de vida. As pessoas sabiam que o que ele ensinava era verdadeiro porque podiam ver evidências em seu modo de vida. Verso 23. Decorridos muitos dias. Período de 3 anos durante o qual ele ministrou na Arábia Nabateia, uma área que se estendia do sul de Damasco até a península do Sinai. Gálatas 1, versos 17 e 18. Verso 24. Portas. Damasco era uma cidade murada.
portanto, as portas eram os únicos meios de entrada e saída. Quando o ministério de Saulo em Damasco provocou a animosidade das autoridades, tanto nabatianas quanto judias, estas juntaram suas forças para vigiar os portões num esforço de prendê-lo quando deixasse a cidade. 2 Coríntios 11, 32. Verso 25, muralha. Um dos cristãos possuía uma casa construída sobre a muralha de Damasco. Saulo foi baixado num grande cesto trançado que foi passado através de uma janela, e assim ele escapou à conspiração. 2 Coríntios 11, 33. Verso 26, Jerusalém. Quando Saulo retornou a Jerusalém, não pôde reunir-se novamente aos seus antigos companheiros judeus. E os poucos cristãos que permaneceram na cidade, capítulo 8, verso 1, suspeitavam que a sua profissão de fé não passasse de mera fachada para melhor perseguir a igreja. Verso 27, Barnabé. Ou esse judeu convertido, capítulo 4, 36, já conhecia Saulo, ou então era um homem de grande discernimento, pois reconheceu a sinceridade de Saulo e o apresentou aos apóstolos. Os únicos apóstolos em Jerusalém nessa ocasião eram Pedro e Tiago, irmão do Senhor, Gálatas 1, versos 18 e 19. Tiago fora incluído no círculo apostólico. Versos 28 e 29. Pregando ousadamente. Saulo passou a se ocupar agora do ministério do Evangelho em Jerusalém. Seu ministério ainda não se estendia além da capital da Judéia, Gálatas 1, versos 22 a 24. Em primeiro lugar, ele se dirigia aos judeus que falavam o grego ou helenistas, o mesmo grupo a quem Estevão testemunhara antes, Atos 6, verso 9. Os crentes helenistas foram os mais zelosos na evangelização. Os helenistas judeus foram os mais incansáveis na perseguição. Capítulo 6, versos 5 e 10, 7, verso 58, 9, verso 1 e 21, verso 27. Os helenistas tentaram matar Saulo como antes o fizeram com Estevão. Verso 30, Tarso. Saulo escapou com vida apenas por causa da ajuda de seus irmãos cristãos que o levaram ao porto da Cesareia, de onde ele navegou para Tarso, sua cidade natal, na Cilícia. Agora, perdemos Saulo de vista até capítulo 11, verso 25. Mas, sem dúvida, esteve ocupado em Tarso pregando o Evangelho, embora não haja registro desse ministério. Verso 31, no temor do Senhor. Lucas enfatiza a expressão temer a Deus, tanto no seu Evangelho, Lucas 1, 50, 18, 2 e 23, 40, como em Atos. São os tementes a Deus, os gentios que abraçaram a fé judaica, que formam a base inicial da obra missionária aos gentios no capítulo 10. Capítulo 10, versos 22, 22 e 35, capítulo 13, versos 16 e 26. A conversão de Saulo e as mudanças políticas contribuíram para a paz. Um governador romano mais firme e a expansão da autoridade de Herodes Agripa refrearam a perseguição. O cristianismo propaga-se entre os gentios, capítulo 9, verso 32 a 12, verso 25. O ministério de Pedro em Lida e em Jope, capítulo 9, versos 32 a 43. Verso 32. Passando Pedro por toda parte. Em Atos, refere-se ao seu ministério de evangelização, capítulo 8, verso 4. Pedro foi mencionado pela última vez em 8, verso 25, quando, na companhia de João, voltou de Samaria a Jerusalém. Agora somos informados que Pedro envolveu-se em um ministério itinerante através da Judéia, pregando aos cristãos que foram espalhados pelas diversas cidades. Lida.
cidade evangelizada por Filipe quando de sua viagem de Azoto até Cesareia, capítulo 8, verso 40. Aqui, Pedro curou o paralítico Enéas. Verso 33. Enéas. O uso da expressão certo homem para descrevê-lo indica que ele era descrente, verso 36. Sua paralisia era incurável devido ao limitado conhecimento de medicina na época. Versos 36 a 42. Tabita. Era mais conhecida pelo nome grego de Dorcas. Ambos os nomes significam gazela. Ela havia causado um enorme impacto em sua comunidade por suas boas obras. Ela ajudava os pobres confeccionando casacos e outros artigos de vestuário. Verso 39. Quando ela morreu, o ambiente ficou repleto de pranteadores, provavelmente as pessoas a quem ajudara. Quando foi ressuscitada, através da oração de Pedro, verso 40, a notícia se espalhou pela cidade. Verso 37, cenáculo. Esse aposento era semelhante àquele de capítulo 1, verso 13 e 2, verso 1. Embora o costume fosse sepultar o corpo imediatamente, os crentes de Jope tiveram outro plano, pois Pedro estava em uma cidade próxima. Verso 43. Pedro ficou em Jope. Pedro ficou na casa de Simão, o curtidor, que trabalhava peles de animal até transformá-las em couro. É significativo que Pedro estivesse na casa de Simão, porque o trabalho com o couro envolvia o contato com animais mortos, o que a lei judaica considerava um trabalho imundo. Pedro já começava a perder seu preconceito contra as pessoas que não eram como ele e que tinham costumes que não estavam de acordo com as tradições religiosas judaicas.